Olá, meus irmãos, Deus abençoe a sua vida grandemente no nome do nosso Senhor Jesus. Chegando aqui nessa noite de quinta-feira, dia 6 de março, vamos dar continuidade à nossa série de meditação no livro de Salmos. E hoje eu quero trazer para você os Salmos 64, que tem como título Proteção contra os inimigos. Proteção contra os inimigos. Salmo 64, Salmos de Davi. Gostaria de que você desse uns minutos da sua noite. Não durma sem antes ouvir a palavra de Deus. Vamos também, após a mensagem, fazer uma oração, agradecer a Deus por mais esse dia, pedir a Deus a sua bênção na nossa noite e no nosso descanso. Mas antes vamos meditar na palavra. Salmo 64. Proteção contra os inimigos. Ouve, ó Deus, a minha voz nas minhas perplexidades. Preserva a minha vida do terror do inimigo. Esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. Lembra, o título do Salmos é Proteção contra o inimigo. E então o salmista começa pedindo a Deus que Deus venha ouvi-lo. Ouve a minha voz nas minhas perplexidades. Porque a maldade muitas vezes chega a ser tamanha que a gente fica perplexo. Tamanha maldade. Muitas vezes certas pessoas têm coragem de cometê-las. O título que fala proteção contra os inimigos, nós sabemos que o nosso maior e verdadeiro inimigo, adversário, é Satanás. Porém, não podemos ignorar que o maligno, Satanás, usa dos seus métodos, dos seus artifícios e tem como aliado pessoas também, seres humanos. Como eu sempre falo, a pessoa que ela é desprovida da presença de Deus, a pessoa que ela ainda não alcançou a graça de Deus, a pessoa que ela é desprovida do amor de Deus, a pessoa que ela é desprovida do temor a Deus, certamente será instrumentos, aliados do diabo. E estas pessoas também se fará inimiga de outras. Porque não é proveniente do coração cheio do temor e do amor de Deus a maldade contra alguém. Não é proveniente do coração cuja graça de Deus é derramada. Não é proveniente do coração cuja graça de Deus é abundante, que essa pessoa ela venha se colocar como inimiga de alguém, cometendo males, e males estes que quem é vítima ou quem tem conhecimento fica perplexo. E o salmista, referindo-se àqueles que se levantavam como seu inimigo, ele vendo a que ponto a maldade do ser humano é capaz de chegar, ele fala para Deus: Senhor, me ouve, porque eu fico perplexo. Preserva minha vida do terror do inimigo. O inimigo, a sua maldade é tamanha que causa terror e espanto nas pessoas.
E a gente vê nos noticiários, todos os dias a gente vê nos noticiários a barbárie, a criminalidade, tantas coisas que a gente fica assim, meu Deus, como que pode, até onde um ser humano muitas vezes, com as suas maldades, ele chega. Então, a gente tem que buscar em Deus, pedir a Deus proteção. Por exemplo, à noite, a gente busca em Deus proteção para o nosso lar, proteção para o nosso descanso, proteção para que tenhamos uma noite, como a palavra diz, tranquila, segura, sem temor do mal. Quando nos levantamos, oramos a Deus a que Ele nos conceda naquele dia a sua proteção, proteção no ir e vir, proteção no trabalho, proteção na rua, proteção na escola, proteção dentro de casa. Então, a necessidade de buscar em Deus proteção é grande e é constante. Constantemente a gente se vê na necessidade de buscar em Deus proteção. Inclusive a palavra de Deus mesmo nos afirma: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Sentinelas são os guardas. Não importa quantos guardas venha ter ao lado de alguém, se Deus não estiver guardando, os guardas são em vão. Então, o texto fala sobre isso, a importância de buscarmos em Deus a proteção. Muitas pessoas às vezes ignoram a maldade humana, muitas vezes as pessoas ignoram a maldade espiritual. Existe a maldade humana e a maldade espiritual. Como que, por exemplo, eu posso aqui indicar uma pessoa que ignora a maldade humana? Às vezes aquela pessoa que fala bem assim: eu durmo com a janela aberta porque aqui não acontece nada. Haha, meu Deus. Tem de misericórdia, Senhor. Abre os olhos desta pessoa. Eu durmo com a minha janela aberta. Eu saio e deixei tudo aberto porque aqui não acontece nada. Isso aí são pessoas que ignoram a maldade humana. Observa quantas maldades a gente vê acontecer com crianças e quantos pais ainda deixam suas crianças soltas nas ruas. Quantos pais ainda deixam suas crianças sem que tenha perto delas um responsável, alguém para tomar conta? Quantos pais ainda deixam suas crianças indefesas ir para a escola sozinhas, muitas vezes escolas longe de casa? Então são essas pessoas que nós entendemos que ela ignora a maldade humana. E a maldade espiritual são aquelas pessoas que muitas vezes ela diz assim, ó, por exemplo, o meu falecido pai, ele dizia: não, esse negócio de macumba, esse negócio de bruxaria, de simpatia, essas coisas ruins não pega em mim não. Eu tenho um corpo fechado. Meu pai dizia isso. Quantas pessoas são assim também? Não acredita que existe inveja, não acredita que existe obras malignas. E uma das artimanhas e estratégias do diabo é justamente convencer as pessoas de que ele não existe. Porque quando você não acredita que o mal existe, você não vai procurar lutar contra o mal, você não vai procurar se precaver contra as armas do mal. Se você não acredita que o mal existe, você não procura se proteger. Sendo assim, você se torna uma presa mais fácil para que o mal ele domine a sua vida, ele invada a sua casa e ele venha atuar sobre a sua vida de diversas formas e maneiras como ele pode.
muitas vezes através de uma enfermidade, muitas vezes através de uma perturbação, muitas vezes através de brigas dentro de casa constantemente. A pergunta que eu lhe faço: um lar, uma família, a ideia de um lar, de uma família, é que aqueles que ali vivem fiquem brigando, discutindo, se agredindo, se espancando? A ideia seria essa? Não, claro que não. Quem tem um sonho de construir um lar, construir uma família, não quer o mal para a sua casa, para a sua família. Quer paz, quer alegria, quer união, quer bem-estar. Então, muitas vezes as pessoas ignoram que o mal atua principalmente na vida familiar, e aí é onde muitas vezes ela não procura em Deus a bênção para o lar. Muitas vezes ela não procura orar, muitas vezes ela não procura vigiar, muitas vezes ela não procura buscar em Deus que Deus venha guardar a sua casa, a sua família. Você entende? Então, são pessoas que ignoram a ação do mal. E essas pessoas são presas mais fáceis para a ação do inimigo. O que não é o caso de Davi, porque ele está clamando a Deus e pedindo proteção contra o inimigo. E o inimigo aqui vem dos dois lados, tanto no sentido espiritual quanto no sentido físico. E ele diz mais aqui, ó, versículo 2: esconde-me da conspiração dos malfeitores e do tumulto dos que praticam a iniquidade. A iniquidade é maldade. Me esconde da conspiração dos malfeitores. Quantas pessoas conspiram contra a outra, né? Versículo 3: os que afiam a língua como espada e apontam com as flechas palavras amargas, para as ocultas atingirem o íntegro. Contra ele disparam repentinamente e não temem. Teimam no mau propósito, falam em secretamente, teimam no mau propósito, falam em secretamente armar ciladas. Dizem: quem nos verá? Projetam iniquidade, inquirem tudo o que se pode escogitar. É um abismo o pensamento e o coração de cada um deles. Mas Deus desfere contra eles uma seta. De súbito se acharão feridos. Desarte, serão levados a tropeçar. A própria língua se voltará contra eles. Todos os que os veem meneiam a cabeça. E todos os homens temerão e anunciarão as obras de Deus e entenderão o que ele faz. O justo se alegra no Senhor e nele confia. Os de reto coração, todos se gloriam. Amém? Glória a Deus. Nunca descarte, nunca ignore que a vida, nessa vida que a gente vive, a gente há de enfrentar muitos inimigos, muitos adversários. Não somente no sentido espiritual, mas também no sentido físico. Não somente no sentido físico, mas também no sentido espiritual. A maldade, infelizmente, é grande. E também, infelizmente, dia após dia, a gente vê o ser humano, não todos, mas infelizmente, uma boa parte, caminhando a passos largos para
o aumento da maldade. Muitas vezes armando ciladas, como diz aqui o texto, conspiração, muitas vezes fazendo da sua língua uma afiada espada. A língua, palavras que muitas vezes arruína, destrói. A intenção ao menos é essa: arruinar, destruir a reputação de alguém, os projetos de iniquidade, como a Bíblia fala. Então, eu sempre costumo dizer, às vezes a gente não faz nem ideia do que estão tramando as ocultas ou armando contra nós. A gente não faz nem ideia. Mas quando nós estamos em oração, buscando em Deus, a gente tem a garantia de que Deus, que sabe de todas as coisas, sempre há de nos proteger contra as ações do inimigo. Então, todas as vezes, por exemplo, que você meditar nesse Salmo 64, lembra que você está ali buscando em Deus proteção. Se quer que Deus te guarde, te proteja contra as maldades, contra os inimigos, ore Salmo 64. Hoje, por exemplo, eu recebi um pedido de oração de uma irmã que ela está abatida, triste, preocupada, atribulada, né? Por conta de perseguições contra ela. Perseguições. E são pessoas se levantando. Então, o Salmo 64 é um salmo para a gente orar e pedir a Deus proteção contra a maldade das pessoas, contra as investidas do inimigo contra nós. Não esqueça disso. Tá bom? Salmo 65, se Deus me permitir, eu quero amanhã meditar com você no Salmo 65. Amanhã, sexta-feira, né? Eu quero trazer a meditação do Salmo 65. Vamos orar? Feche os seus olhos, vamos unir a nossa fé nesse momento de oração. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, graças eu te dou nesta noite. Obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo dia que o Senhor nos concedeu hoje. Abençoa a nossa noite de descanso. Proteja-nos contra toda e qualquer ação do inimigo contra as nossas vidas. Proteja a nossa casa, a nossa família, de toda e qualquer ação do inimigo contra a nossa casa, contra a nossa família. Seja sobre a nossa vida o teu poder, seja sobre a nossa vida a tua mão que nos guarde e nos preserve de todo mal. Abençoa-nos. Abençoa esse meu irmão, essa minha irmã que ora conosco e que talvez tenha sofrido afrontas e muitos ataques por parte do inimigo. Que essa palavra venha penetrar o coração desta pessoa e ela venha buscar no Senhor verdadeiramente proteção contra o inimigo. Pai querido, muito obrigado por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, e aqueles que creem digam amém. Graças a Deus. Peço a você, compartilhe essa mensagem, compartilhe essa leitura dos Salmos. Faça com que mais pessoas venham saber de que o Salmo 64 é uma oração de proteção contra o inimigo, contra as investidas do inimigo contra a nossa vida. Então compartilhe, comente, dê o seu like, ative o sininho de todas as notificações, se inscreva no nosso canal. Com quem você compartilhar, convide essa pessoa que se inscreva também no nosso canal. Contribua para que esse canal, que tem como propósito fazer chegar a você um momento de fé, um momento de oração, um momento de palavra, esse canal venha crescer a cada dia, tá bom? Deus te abençoe.